Fala galera do Nuvens de Valores, sexta 12 de maio de 2023, fechamento semanal de Magazine Luiza e Via, começando aqui pelo nosso calendário. Anotem na agenda, segunda-feira, após o fechamento de mercado, teremos a divulgação de resultados da Magazine Luiza, dia muito importante para o ativo. O canal terá um vídeo especial sobre resultados e a repercussão do mercado. Provavelmente vou postar esse vídeo na terça ou na quarta-feira, tá? Não percam. Agora, continuando o vídeo para as nossas análises clássicas do canal Nuvem de Valores. Essa semana a Ibovespa fechou com alta de 3,15%. A semana da Magazine Luiza também foi de alta, 13,12%. Fechamos nos R$ 4,31. E essa sexta-feira da Magazine Luiza teve uma queda de 0,92%. Começando aqui por Magazine Luiza, gráfico diário, já agradecendo sempre quem deixa o like e se inscreve em nosso canal. Quem já é nosso inscrito sabe que estamos acompanhando a média exponencial de 200, essa aqui é a linha amarela aqui do nosso gráfico, a última média mais importante que faltava a Magazine Luiza ganhar aqui no gráfico diário, e tivemos um fechamento acima dessa média de 200, terça-feira, quando fechamos nos R$ 4,14, e essa sexta-feira a gente continua fechando acima da exponencial de 200, o último ponto gráfico aqui do nosso gráfico diário. A gente alerta também, foi interessante que na quinta-feira a média exponencial de 200 ainda estava nos R$ 4,10 e nessa sexta ela já subiu para R$ 4,11. Então, além de ter fechado acima da média de 200 exponencial, a média já começa a querer também subir junto com o preço. O ideal é que o ativo continue a trabalhar aqui acima dessa exponencial de 200. Hoje, na sexta-feira, estaria nos R$ 4,11. Provavelmente na segunda, terça ou quarta pode ser que mude esse ponto, mas vamos trabalhar aqui com então os R$ 4,11, pelo menos aqui nos próximos pregões. Interessante manter fechamento acima dessas médias. Então estamos acima das nuvens de Shimoku, acima das médias de Shimoku que também estão cruzadas. A média rápida é a nossa média verde-limão, a Tenkan, a média de 9 períodos do Shimoku, a média vinho estaria aqui nos R$ 3,74 e a média rápida nos R$ 3,83. Também chama atenção, tá? Trazendo outros indicadores que a gente gosta de analisar no nosso canal, o nosso Money Flow Index, né? Atenção, chama atenção porque o nosso IFR já estava aqui na quinta-feira na casa dos 71, trabalhando com o nosso IFR com uma casa de 70, assim, numa região já de sobrecompra, tá? Então na quinta-feira ele entra numa região aqui mais de sobrecomprado e na sexta a gente cai aqui já para o 69, tá? Muita atenção aqui pelo FR, tá? Porque pode também estar montando uma região que de topo. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente sempre fica atento quando o nosso FR entra aqui acima do nível de 70 e começa a perder também o nível de 70, observar se não é uma nova região de topo. Chama atenção também do nosso Money Flow Index. O nosso Money Flow Index está aqui, a nossa linha verde, na região de 76. O Money Flow Index, a gente também fica alerta quando ele está acima do nível de 70, mas a gente fica mais em alerta quando está acima do nível de 80, principalmente, porque muitas vezes ele marca o topo no nível de 80, tá? Então a gente está com esses dois indicadores já numa região de sobrecompra. O IFR já é mais claro, o Money Flow Index não tanto, tá? Então muita atenção aqui com essa região da Magazine Luiza. Então a gente vai ficar atento que o ideal é não perder esses R$ 4,10. Caso perca, a gente vai trabalhar com a hipótese dele não voltar a trabalhar dentro das nuvens de Shimoku, tá? A gente está aqui mais ou menos na semana que vem, a partir do dia 15, a borda superior das nuvens de Shimoku estariam aqui na região dos R$ 3,81. Então é ideal pelo menos manter aí pela próxima semana, mais ou menos até a sexta-feira, acima dos R$ 3,81, para a gente compreender que ainda existe um fechamento acima das nuvens de Shimoku, indicando, quem sabe, uma tendência futura aí de movimento altista ainda pelo Ishimoku, tá? Então vamos trazer agora também rapidamente o gráfico semanal. Gráfico semanal, a gente já tinha conversado durante a semana, para quem já é nosso inscrito, a gente conversou o quê? Sobre a exponencial de 50. Então, enquanto a gente tem um diário fechando acima das duas médias de 200, a gente ainda não tem um semanal fechando acima das duas médias de 50. A gente fecha acima das duas médias do Ishimoku, fecha acima da aritmética de 50, mas a gente trouxe esse ponto da exponencial de 50 na terça-feira, que o ideal seria um fechamento acima da exponencial de 50, que estaria na região dos R$ 4,44, tá? Mas o fechamento da semana trouxe essa média até para os R$ 4,45. Vou até atualizar para a gente aqui, tá? 4,45. Então é um ponto que a gente vai ficar atento a semana que vem, que o ideal
e quando chega próximo aqui de uma média importante, fechamento acima, um volume legal também para indicar a força do preço. A gente tem uma aritmética aqui de 80, também muita atenção, na região dos R$ 4,67, que pode ser uma região também de resistência aí nas próximas semanas. Para a semana que vem, vou trazer novamente o fechamento da Magazine Luiza e trazer os pontos principais da semana. No entanto, já temos o ponto aqui da semana que vem, que seria a borda inferior das nuvens. A borda inferior das nuvens para a semana que vem da Magazine Luiza estaria o quê? Nos R$ 3,99. Então a gente vai trabalhar também com esse ponto, que o ideal, no mínimo, queremos Magazine Luiza fechamento aqui pelo menos acima dos 3,99. Por quê? O fechamento dentro das nuvens vai indicar o quê? Um ponto de equilíbrio de preço. Não é uma tendência de alta, segundo as nuvens, mas também não seria baixista. E a gente também manteria esse cruzamento aqui de compra. É um cruzamento de compra fraca, por quê? Quando a nossa média verde-limão de 9 períodos cruza a média vinho. Então, o ideal, pelo menos um fechamento a semana que vem acima dos R$ 4,00. E vamos acompanhar também muita expectativa para esse resultado trimestral da Magazine Luiza, já que já tivemos o resultado trimestral da Via. Para quem é acionista também da Magazine Luiza, acho interessante ver nosso vídeo especial da Via, porque eu trouxe números para o ativo e com certeza vai servir como também métrica de comparação para a Magazine Luiza. Trazendo aqui os demais indicadores, sem muita novidade, o nosso DMI verde positivo acima do negativo, indicando uma provável direção mais altista que baixista. No entanto, nosso ADX aqui ainda muito baixo, no nível de 12, ainda não é possível indicar que existe uma força de tendência altista pelo nosso ADX, o ideal acima do 20, 25 e o nosso DMI acima, positivo acima do negativo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que vale um ponto de atenção, o nosso IFR aqui continua subindo, estamos no nível de 57, no entanto, apesar de a gente ter marcado um novo topo aqui no semanal da Magazine Luiza, o nosso Money Flow Index não acompanhou a alta do preço. Percebam que temos aqui um novo topo aqui da Magazine Luiza, topo aqui região de máxima essa semana nos R$ 4,43, um preço máximo aí que a gente não tinha desde 6 de fevereiro, semana de 6 de fevereiro de 23. No entanto, o nosso Money Flow Index marcou aqui uma nova região de fundo, tá? Renovou os fundos aqui anteriores. Muita atenção, porque o ideal é quando a gente tem um movimento de preço subindo e o nosso Money Flow Index acompanhando. Então, nós, pelo menos aqui, por esse indicador, o fluxo do dinheiro não acompanhou a alta dessa semana, tá? Exige um pouco de atenção, porque então não temos um cenário ideal segundo esse indicador. Quem sabe a semana que vem a gente volta esse nosso Money Flow Index subindo e de preferência ganhando pelo menos o nível de 50, acima do nível de 50, para a gente começar a compreender que esse movimento de alta aqui da Magazine Luiza no semanal realmente não só foi uma alta de preço, tá? Para realmente fazer um novo topo, mas para a gente começar a desenhar um zigue-zague ascendente. A gente trabalha, conforme a gente já fala, há semanas, na verdade, meses, o nosso semanal da Magazine Luiza, a nossa borda superior das nuvens, começa a ficar mais viável a partir do começo de junho, que seria um fechamento acima das nuvens e seria um fechamento acima dos R$ 4,72 para as nuvens ficarem com um movimento, quem sabe, de um movimento mais altista. Um fechamento aqui, por exemplo, a partir da semana de 5 de junho, acima dos R$ 4,72, seria um fechamento acima da borda superior das nuvens e acima também do topo anterior, que foi aqui dos R$ 4,67 em janeiro. Então, vamos ficar muito atentos também aqui na Magazine Luiza a partir da primeira semana de junho. Para quem gostou da nossa análise, peço para ajudar o nosso canal, deixem seu like, assistam outros vídeos, comecem a compreender qual é o modelo que a gente está propondo para vocês. A ideia é fazer um vídeo para ajudar vocês de caráter educacional, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, deixando isso sempre bem claro para vocês. Então, quem gostou do vídeo, peço para deixar o like. Agora vamos para a análise da Via, trazer para vocês gráfico diário e gráfico semanal. Via, essa semana fechamos nos R$ 2,14. Nessa sexta-feira ficamos no 0 a 0, mas a semana foi uma semana de forte alta de 9,14%. Vou começar aqui com o gráfico diário e também já oriento quem for nosso inscrito ou quem não for ainda nosso inscrito, assistam o vídeo que fizemos a semana passada. Foi o vídeo dos resultados da Via, fizemos um compilado com alguns números, um vídeo bem completo para quem é acionista e eu trouxe para vocês a repercussão também dos números
do resultado trimestral da Via. Agora vamos continuar com o nosso gráfico diário. A gente passou como um ponto muito importante para essa semana as médias de 80. Por quê? Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente trabalha com algumas médias e as nuvens de Shimoku. A gente reparou, a gente viu que as últimas vezes que a Via começou a trabalhar próximo das médias de 80, nossas médias laranja, foi região de topo. Por exemplo, foi região de topo aqui em 2 de fevereiro, foi região de topo em 16 de janeiro, região de topo em dezembro de 22, e o ativo começou a aprofundar aqui a sua queda quando fecha abaixo das nuvens, acima das nuvens e abaixo das nuvens, e perdendo também as médias de 80. Então a gente tinha uma hipótese essa semana que seria interessante, muito importante para a Via manter seus fechamentos acima das médias laranjas no nosso canal, as nossas médias de 80. As médias de 80 no momento estariam aqui. A aritmética está nos R$ 2,05 e a exponencial nos R$ 2,06, e percebam que foi cravada a mínima de hoje, tá? Então a gente vai continuar com essa hipótese que é importante, a gente continuar fechamentos acima dessas médias de 80. Para semana que vem vamos trazer esses pontos atualizados, a gente sempre traz vídeos novos para sempre ficarmos antenados com o mercado, mas nessa sexta-feira seria interessante a gente manter esse R$ 2,05, R$ 2,06. Legal, fechamos acima das médias de 80. No entanto, a gente percebe que nos últimos dias e semanas a Via está com uma certa dificuldade de fechar acima desse topo aqui de 16 de março, topo que coincidiu também com a exponencial de 50. A gente vai trabalhar com essa hipótese que é importante a gente fechar acima desse topo, que a gente está com muita dificuldade aqui. Percebam que ele chegou próximo do topo aqui em meio de abril, agora chega novamente e não consegue fechar aqui acima do topo anterior dos R$ 2,17. A gente já tinha trazido para vocês essa teoria, tá? Essa hipótese, então é importante semana que vem fecharmos acima dos R$ 2,17, e ainda mais importante, vou trazer um novo ponto gráfico aqui para a gente continuar acompanhando a Via, um fechamento acima das nuvens de Shimoku. Hoje fechamos nos R$ 2,14 e a borda superior das nuvens estaria exatamente nos 2,14, tá? Interessante para a semana que vem, até na verdade, aqui 29 de maio, quem sabe a gente manter esse fechamento acima dos R$ 2,10, para a gente começar a fechar acima das nuvens de Shimoku. A gente já tem uma nuvem futura verde, mas ainda é muito tímida. O ideal é quando a nuvem começa a subir, construir uma nuvem futura altista, para indicar, quem sabe, uma tendência mais forte de alta. Lembrando que a nuvem de Shimoku é muito importante para indicar a direção do preço. Enquanto tivermos fechamentos dentro das nuvens de Shimoku, indica um ponto de equilíbrio, ou seja, segundo as nuvens, não temos uma tendência definida. Fechamento acima das nuvens, probabilidade de tendência altista. Fechamento abaixo das nuvens, uma probabilidade maior de tendência baixista. Pelo menos estamos acima das médias de 50, de 80, acima das duas médias de Shimoku, e já estamos aqui próximo da borda superior das nuvens. Mas muita atenção, também porque as nuvens muitas vezes servem como uma região do quê? De suporte e resistência. Então muitas vezes o ativo fura aqui as nuvens, vem trabalhar perto aqui das nuvens, não consegue fechar fora, ou até mesmo fecha fora, mas também é uma região muito perigosa que pode desenhar o quê? Um topo, tá? Vamos ficar muito atentos aí e torcer sempre pelos comprados, pelos acionistas, mas a gente traz para vocês uma visão realista. Aqui ninguém acha que vai ficar rico do dia para a noite, é sempre com muito estudo, muita responsabilidade, gerenciamento de risco. Então a gente quer ver nos próximos dias aí, pelo menos a Via, quem sabe mantendo o fechamento acima dos R$ 2,10, para quem sabe a gente continuar esse zigue-zague aqui ascendente e finalmente fechar acima das médias de 200 no gráfico diário. As médias de 200 no gráfico diário da Via estão aqui nos R$ 2,52 da aritmética e a exponencial nos R$ 2,60. A Magazine Luiza, para quem não viu a parte da Magazine Luiza, é interessante ver outros ativos para vocês entenderem o modelo e a proposta nossa de caráter educacional, não é recomendação. Mas a gente já observa, por exemplo, a Magazine Luiza com um fechamento acima das médias dos 200, que é um fechamento muito importante para quem pensa mais no longo prazo, para quem é um investidor que gosta de montar uma posição de um tempo gráfico maior, tá? Vou trazer para vocês também aqui um ponto interessante. O nosso IFR continua aqui no nível de 65, não estamos acima do nível de 70, ainda poderia ter continuidade o movimento altista, mas chama atenção o nosso Money Flow Index já numa região de 74. Alguns traders gostam de trabalhar com o Money Flow Index região de sobrecompra no 70, mas aqui no canal a gente gosta de trabalhar mais com a hipótese quando está mais perto da região de 80. Então a gente ainda teria um espaço viável para continuar com o fluxo comprador aqui
da Via, no caso, né? Mas vamos ficar muito atento também com esses outros indicadores. E para fechar nossa análise, não poderia faltar o nosso DMI. Para quem é nosso inscrito, agradeço sempre quem apoia nosso canal, deixando comentários, deixando like, e a gente continua com o nosso DMI positivo. Eu trouxe para vocês aqui, no dia 5 de maio, a gente teve o DMI positivo acima do negativo, coisa que não acontecia, olha só, foi uma saga que eu trouxe aqui para vocês, desde o dia 18 de janeiro, quando o DMI negativo tomou conta da Via e pautou o movimento de direção baixista. O ideal é a gente manter esse DMI positivo, tá? Vamos continuar com essa hipótese que é muito importante. Fechamento cada vez com topos mais altos para continuar fazendo seu zigue-zague ascendente, e a DMI é primordial aqui, DMI positivo. O ADX já estamos aqui na região de 22, quem sabe um ADX na região de 25, indicando aqui uma tendência mais forte de alta aqui para a Via. Mas tá interessante o nosso DMI e o nosso nuvem Ichimoku aí. Quem sabe a gente pelo menos continuar fechamentos acima das médias de 80, e não ficaria legal a gente voltar a fechar abaixo da nossa média vinho, por exemplo, que seria aqui R$ 1,99, ou então abaixo das nuvens, por exemplo, aqui abaixo do R$ 1,90, por exemplo. Tá trazendo hipóteses, a gente não tem como adivinhar o futuro, a gente faz a leitura do passado, interpreta o presente para vocês e traça aí os cenários importantes para o futuro. E agora vamos continuar a fazer nosso clássico fechamento semanal. Percebam que enquanto que no gráfico diário a gente já está com fechamento dentro das nuvens, a gente ainda está muito longe das nuvens aqui no gráfico semanal, que o ideal é sempre a gente trabalhar com o máximo de tempos a favor da nossa operação. Então, se a gente está comprando no diário, é ideal a gente olhar semanal, olhar o mensal, e vou trazer aqui o semanal para vocês, né? Estamos aqui com fechamento essa semana nos R$ 2,14, o ideal seria a gente fechar acima das nuvens. A gente vê que a borda inferior das nuvens para a semana que vem ainda estaria aqui na região dos R$ 3,01. Então ainda estamos muito longe de neutralizar aqui a tendência baixista, pelo menos pelo semanal, mas o mínimo que a gente gosta de ver nos ativos é o mínimo. A gente gosta de ver é o quê? Para quem já é nosso inscrito, acompanha nossas análises, é a nossa média vinho, nossa Kijun de 26. Então, a gente está aqui na Via há muito tempo, fechamento abaixo da nossa média vinho. Percebo, quando ela rompeu um candle robusto aqui, com fechamento em 7 de novembro de 22. Então, o último fechamento semanal acima da nossa média vinho foi em 31 de outubro de 22. Desde então, a gente não fechou mais acima da média vinho. Primeiro fechamento abaixo dessa média vinho foi em 7 de novembro, fechamento ainda nos R$ 2,44. Percebam quanto o ativo desvalorizou desde então. Por isso é muito importante, tá? E é o ideal o fechamento acima dessa média vinho. Essa semana ela estaria nos R$ 2,20 e foi exatamente a máxima da semana. Então a semana que vem a gente gostaria de ver a Via, quem sabe, começar a trabalhar acima dessa média vinho, para a gente começar trabalhar, quem sabe, com uma hipótese de um zigue-zague ascendente aqui no semanal, mas lembrando que a gente ainda tem um fechamento abaixo das médias de 50, abaixo das médias de 80, de 200, abaixo das nuvens. O semanal realmente ainda está mais prejudicado. Para quem está na Via, pelo menos pelo nosso modelo, faz mais sentido estar no gráfico diário. O gráfico semanal ainda não faria muito sentido. No entanto, também trago para vocês, olha só que importante o fechamento dessa semana na Via. O DMI positivo já começa a apontar aqui acima do negativo. É verdade que um ADX aqui lateral, não indicando força na tendência, mas olha só, tivemos um fechamento de DMI positivo acima do negativo, coisa que não acontecia, vou trazer aqui para vocês, faz muito tempo. A última vez foi exatamente em 31 de outubro de 22, percebam. Na última semana que o DMI positivo fechou acima do negativo, foi a mesma última semana que o nossa média vinho serviu como região ali de suporte no gráfico semanal. Percebam, por isso que a gente gosta de casar indicadores que começam a conversar entre si. Então, o nosso DMI positivo, porém, ainda a gente não tem um fechamento acima da média vinho. O ideal, então, a semana que vem a gente ganhar a média vinho e começar a trabalhar, quem sabe, com uma hipótese no zigue-zague ascendente, mas indicando sempre o fechamento ainda abaixo das nuvens. É um momento, se for entrar no ativo, entrar com um gerenciamento de risco muito acertado, com uma posição ainda pequena. Lembrando que a gente gosta de ver o gráfico sempre acompanhar os indicadores. A gente não tenta adivinhar o futuro. Não, eu não sou futurólogo, não jogo cartas, eu apenas interpreto gráficos e tento ajudar vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no canal. Segunda-feira sai o resultado da Magazine Luiza, sai vídeo especial na terça ou na quarta. Para quem for investidor da Via, acho que é um vídeo importante de ficar antenado na Magazine Luiza, que é uma empresa próxima
par da Via, então é importante comparar o vídeo de resultados da Via com o vídeo da Magazine Luiza. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no nosso canal. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, tá? E para fechar nosso vídeo, a última coisa que eu gosto de trazer também, ficou faltando, não pode faltar nada no nosso vídeo, o nosso Money Flow Index, tá? Aqui no semanal da Via, percebam que está na região dos 50. Interessante que ele volta a trabalhar na região dos 50. Quem sabe a semana que vem a gente vê um fechamento também acima dos 50, um DMI que já está acima, já está verde, e aí faltariam, pelo menos, é o mínimo que a gente gosta de ver, um fechamento acima da média vinho, nossa média Kijun do Ichimoku. Ficamos por aqui, operem sempre com responsabilidade, dinheiro na bolsa que vocês possam perder, não façam loucuras, não acreditem que vão ficar milionários do dia para a noite, é muito esforço, muito trabalho e muito estudo, tá? Espero que tenham gostado, forte abraço, bons investimentos!